Agora vamos lá. A gente está falando aqui sobre tantos assuntos importantes, pensando na sua saúde física. E aí eu também vou entrar numa questão que envolve sua saúde, mas é a sua saúde financeira. Você sabe que a gente não deve terminar o ano no vermelho, né? Muita gente entra no ano pensando em ter um ano muito próspero, mas termina o ano no vermelho. Muitas pessoas se assustam com o que elas não conseguiram fazer. Agora, o importante é a gente entender como organizar as finanças, principalmente nesse momento, para a gente enfrentar as obrigações financeiras que normalmente vêm em janeiro, como IPVA, IPTU, material escolar e até as dívidas de Natal e Ano Novo. Tem gente que gasta tanto, gasta todo o 13º, tem gente que ganha bônus e manda o bônus embora, né, gastando. Enfim, e não para pensar em fazer uma reserva, até mesmo para investir. Hoje a gente recebe um economista e investidor com dicas práticas para organizar as nossas finanças. É o Bruno Corano. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigada Olá. por estar aqui com a gente. Uma alegria te receber, viu? Eu que agradeço o convite. Vamos lá. Fique à vontade. Tentar ajudar aí a turma. E eu também já vou pegar essas dicas para mim. A gente quer ter um ano saudável financeiramente falando, né? O que a gente faz nesse finalzinho de ano vai fazer diferença? Com certeza, porque o normal é que no final do ano a gente acabe tendo uma renda extra. Se você for habilidoso, inteligente e conseguir poupar mais que o habitual, que seria o ideal, lógico que o que eu estou dizendo aqui é considerando o cenário ideal, né? Isso vai contribuir para que você tenha uma passagem de ano ainda mais tranquila, um início de ano mais equilibrado, porque, como você mesma disse, vem várias contas extras, né, que são sazonais, não são habituais. São as de janeiro, né? Que eu falei aí, esses impostos, material escolar, matrículas e etc. O que seria ideal a gente pensar, então, agora no final do ano? Bom, eu sei que não é fácil o que eu vou dizer, mas eu diria que é o ideal. Eu costumo fazer uma brincadeira, mas que é muito séria, que é perguntar para as pessoas o seguinte: antes de mais nada, você se paga? Porque não importa se a pessoa tem uma renda de 2 mil, 5 mil, 10 mil. Em geral, a gente tende a sair gastando. Eu pago a conta de celular, a conta de energia elétrica e vou escalando e pagando as outras despesas. Mas muitas vezes você termina o mês e você não poupou nada. E aí eu tenho essa brincadeira: você se pagou primeiro? O que é isso? Você ganhou, seja 2, 5, 10 mil, estabeleça um valor fixo que, antes de mais nada, você saca como se fosse uma conta obrigatória, como se fosse energia elétrica ou a conta do celular, que se você não pagar vai cortar, e guarda, separa. Aquele dinheiro não mexo de forma nenhuma, é uma absoluta reserva. Seja uma reserva de emergência, seja para minha aposentadoria. Então, eu acho que esse é uma disciplina, seria a atitude ideal. Agora, não dá pra gente separar se for para ficar no vermelho, né? Porque tem gente que tá ali com a conta super justa, gastando tudo que ganha. Se ela separar antes, ela vai ficar no vermelho. Eu conheço um casal de médicos que juntos eles têm uma renda de mais de 100 mil reais e eles estão endividados. E eu tenho 2 funcionários numa empresa minha aqui no Brasil que eles têm uma renda de 3 mil reais cada um. E eles estão em boas condições financeiras. O que isso demonstra? Demonstra que a gente se endivida por mais de um motivo, mas o principal ponto é: a gente tem que adequar a nossa vida à nossa realidade. Então, ou você tem que gastar menos, ou você tem que buscar mais renda. Mas o fato é que gastar mais do que se ganha é sinônimo de problema. Eu sei que muita gente tem uma vida difícil, as contas fecham apertadas, mas quase sempre, quando eu pego uma situação e falo, vamos analisar, sempre dá para poupar nem que seja 50 reais. Ou então fazer um trabalho extra, alguma coisa para que você aumente sua renda. Perfeito. Ontem eu vi uma postagem de alguém no Instagram que eu achei muito interessante. A pessoa falou: eu fiz um propósito. Eu vou passar um ano sem comprar absolutamente nada e eu já começo agora nesse mês, porque eu não vou dar presente de Natal para ninguém. Já estou avisando aqui porque eu também não quero receber presente de Natal. E eu fiquei pensando,
Até uma atitude interessante, porque na verdade, se a gente for parar para pensar, ninguém precisa muito de nada, né? Porque a gente tem coisas em excesso, não é verdade? É verdade. E aí a gente gasta muito também com essa história de presente de Natal. E as coisas estão cada vez mais caras, né? Uma ida ao shopping faz a gente ficar assustado com o preço das coisas. É uma boa saída? É uma saída drástica, difícil de ser cumprida, porque durante um ano inteiro vão existir momentos de tentação. Então, eu não sei se eu recomendaria isso, mas o que eu recomendaria sem dúvida é: vai comprar presentes de Natal, seja econômico, porque o que vale é a simbologia mais do que tudo, né? Então, talvez você encontre uma coisa bacana que vai custar muito pouco e se contenha, por mais que você tenha afeto e amor por aquelas pessoas que vão te cercar nesse momento, se contenha em não comprar presentes caros, a não ser que você esteja numa situação financeira muito confortável. Então, eu diria que faz parte da vida a gente poupar e de fato, sofrer restrições ali. Quando a gente inicia a nossa vida econômica produtiva, né? Alguns começam ali pelos 18, alguns outros um pouco antes, para que quando você chegue talvez nos 40, 50, você já tenha esse conforto. Isso é muito pessoal, mas o fato é que se quem estiver assistindo fala, mas eu já estou com 40 e não tenho esse conforto, nunca é tarde para começar. Você vai ter que fazer um sacrifício, poupar. Não sei se esse modelo de tanta austeridade, né, de vou passar um ano sem comprar nada, mas de fato sendo econômico, se pagando primeiro, poupando, para que você tenha uma reserva, né? Eu falo muito da reserva de emergência e eu noto que a imensa maior parte das pessoas não tem uma reserva de emergência, né? A única certeza que a gente tem na vida é que surpresas virão. Surpresas virão. Quais são as dicas que você daria para quê? Uma pessoa que gasta demais ou que está hoje no vermelho, comece a fazer economia, comece a poupar, comece a ter menos gasto no mês a mês. Não estou nem falando de negociar dívidas, etc., que aí já seria num patamar maior. Mas aquele básico, assim, a pessoa que está ali todo mês sofrendo, como é que ela faz para economizar? Eu tenho uma pessoa muito próxima que alguns meses atrás me procurou dizendo isso: Bruno, eu não consigo fechar meu orçamento. E a minha primeira pergunta foi: qual é a sua renda total e quais são todas as suas despesas? Imaginando que ela já teria na ponta da língua dizendo, é tanto. E ela não sabia responder. Eu falei, bom, então aí está a primeira resposta que a gente precisa ter. Você precisa saber exatamente quanto você ganha. Ah, mas meu salário é de 3, mas tem o desconto. Precisa saber exatamente líquido quanto você recebe. E você tem alguma outra renda? Porque nesse caso eu sei que ela faz bolo para fora. Na média, quantos bolos você vende? Quanto isso gera de receita? Ah, não sei, nunca calculei. Você precisa ter na ponta da língua qual é a sua receita média. E do outro lado, listar todas as despesas, as fixas e inclusive as eventuais. E aí que a gente vai encontrar, será que eu preciso de 3 assinaturas de streaming? Ah, eu estou assinando Netflix, isso e aquilo. Será que não dá para cortar? Será que não tem outras coisas? O plano de celular não dá para reduzir? São esses R$30 daqui, 50 de lá, opa, a gente já chegou a 100. Esses 100 e 200 ou 300 podem equilibrar as despesas. E se a pessoa for um pouco mais disciplinada, talvez reduzir a ponto de sobrar ali o que eu comentei, que é a reserva para a pessoa se pagar primeiro e ir poupando. Então é no pouquinho mesmo, ali, pouquinho. naqueles que a gente acha que não vai fazer nenhuma diferença. Existem movimentos mais significativos, mas aí é caso a caso. Então, eu estou morando num lugar que custa muito caro. A gente costuma dizer que a sua moradia não deve exceder mais do que 30% da sua renda mensal. Então, isso vale uma reflexão para quem está assistindo. Olha, eu ganho 10 mil e eu pago mais de 3 mil de aluguel. É muito. Então, você está morando num lugar que custa 5, talvez fosse melhor você procurar um lugar que custe 3. Eu sei que não é o que a gente deseja. A gente sempre quer um lugar melhor, uma vida mais próspera. Mas para que você atinja isso, certamente é melhor você ir morar num lugar de 3 mil por alguns anos, poupar, e aí um dia você vai morar num lugar muito melhor. Melhor morar de aluguel ou ter um imóvel próprio?
Isso é polêmico nesse universo dos economistas, porque é uma verdade que se você tiver hoje, por exemplo, eu tenho 500 mil, os imóveis, pelo menos em São Paulo, estão caríssimos, 500 mil não se compra muita coisa, né? Então eu não quero assustar as pessoas falando num valor muito alto. Eu tenho 500 mil, eu vou ganhar mais dinheiro aplicando ou eu vou ganhar mais dinheiro comprando um imóvel? Sem dúvida nenhuma aplicando. Só que faz parte da nossa cultura e eu entendo que tem um valor emocional, a gente se sente seguro. Então, tem outros aspectos que pesam você não ter uma casa própria. Então, eu pessoalmente incentivo as pessoas a terem a sua propriedade. Até porque os 500 mil no banco, eu vou sofrer tentações e eu corro o risco de acabar gastando. No momento que eu compro o meu imóvel, não é do dia para a noite que eu falo, vou vender. E vendi, passei a escritura e entrou o dinheiro. Então, acaba que é uma blindagem para as suas próprias fragilidades. Porque todos nós temos fragilidades emocionais, né? A gente tem vontades, a gente tem desejos, a gente quer antecipar benefícios, né? Então, é um processo natural. Agora, o imóvel também vai valorizando ao longo dos anos, né? Se tem as poucas coisas que sobrevivem à inflação, já que nós somos um país historicamente de inflação, uma das poucas coisas que sobrevivem à inflação são os imóveis. Imóveis, ouro, ações, não necessariamente no Brasil, e empresas. Então, mas desses exemplos que eu dei, qual é o mais acessível a qualquer um? Acessível para que se compre e para que se tenha? É um imóvel. Então, com certeza, ao longo do tempo, ele se valoriza. Maravilha. Quem está querendo começar a investir, qual é o caminho ideal? Ter essa doutrina, né? Esse comportamento de poupar todo mês, nem que seja pouco. Não basta guardar o dinheiro no banco e ele ficar parado, porque se o dinheiro ficar parado, a inflação come, vai tirar o seu poder de compra. Então, outro dia, uma pessoa que trabalha comigo, não numa empresa de finanças, ela viu um post no Instagram dizendo, olha, em 94, uma pessoa que tinha R$100 comprava um determinado produto de R$100 e hoje ela não compra mais. Ele me perguntou, é verdade isso? Eu falei, absoluta verdade. Então, é só a gente pegar os valores de quanto custava uma garrafa PET de refrigerante 2 litros há 30 anos atrás. Hoje custa muito mais. Então, deixar o dinheiro parado no banco, a inflação vai tirar o seu poder de compra. Então, você tem que investir. Se você, eu diria, primeiro passo é você ter uma reserva de emergência, que é para aquilo que eu falei. Todo mundo vai ter uma surpresa. Ah, eu tenho uma empresa, ela pode não ir tão bem. Ah, eu tenho um emprego, você pode perder o emprego. Ah, mas seu pai pode ficar doente, você pode ter que dar uma assistência. Ah, ele tem plano de saúde, mas vai precisar de uma moça para cuidar do seu pai. Enfim, a vida é cheia de imprevistos. Uma reserva de emergência, para tangibilizar para as pessoas, é a sua renda mensal multiplicada no mínimo por 6 meses, o ideal por 1 ano. Mas só que esse dinheiro não vai ficar parado. Então a reserva de emergência tem que estar num lugar que você tenha acesso rápido, ou seja, liquidez, e que esteja rendendo pelo menos a inflação, ou mais. O que é isso no Brasil? É qualquer produto atrelado à nossa taxa de juros. Então um CDB de um banco de primeira linha não tem risco. Esses grandes bancões, mesmo os bancos públicos grandes, eles têm um CDB que paga 100% do CDI, acessível a qualquer um e líquido a qualquer momento. Ah, eu já tenho minha reserva de emergência e estou seguindo poupando, ou seja, eu já tenho 12 meses do que eu ganho por mês. Eu quero ir além. Aí você pode pegar esse valor a mais e começar a investir em outros produtos financeiros, mas que vai depender muito do perfil da pessoa. Perfil, a idade. Para não ficar vago, eu vou dar um exemplo. Se eu estiver falando com um homem de 60 anos, que já tem casa própria, já criou os filhos, vai ser uma estratégia, um portfólio que a gente chama, uma carteira, muito diferente de alguém que está com 25, ainda não casou, quer ter filhos e ainda não comprou a casa própria. Então, por isso que não tem uma receita única que eu possa dizer, ó, é assim. O que é único é, gaste menos do que ganha. Nossa, mas eu estou ganhando tão pouco. Então, você tem que buscar renda extra. Ah, não é simples.
em geral, sempre passa pelo estudo e pelo conhecimento. Todo mundo que prospera, a gente vê que busca conhecimento. Às vezes acadêmico, mas nem sempre. Não cai do céu, você tem que fazer sua parte. Faça o possível, e o impossível Deus faz. Bruno Corano, economista e investidor, muito obrigada. Você pode seguir lá, porque tem mais informações, bastante conhecimento para compartilhar com você. Bruno Corano, Corano com C, tá bom? E até a próxima. Volte outras vezes. Um ótimo final de ano. Muito obrigado.